Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Código da Vida. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Souza e hoje vou estar aqui abordando o SUS na Constituição Federal. E se você ainda não for inscrito no canal, já vou te pedir de antemão que você se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos aí que possam estar precisando desse conteúdo e também não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você vai sempre receber notificações quando eu publicar conteúdos novos, beleza? Então, após a vinheta, vamos dar início à nossa aula. Vamos abordar aqui então o SUS na Constituição Federal de 88. Então, antes da gente iniciar a resolução das questões, eu trouxe aqui para vocês esse esquema, só para a gente relembrar como que está sendo tratada a saúde aqui dentro da Constituição Federal. Então, dentro da Constituição Federal, a gente vai ter, a partir do artigo 194 até o artigo 200, sendo tratado a questão da saúde. E a saúde, pessoal, vale ressaltar que o artigo 194 e 195, eles vão trazer que a saúde, ela está inserida dentro da ordem social, mais especificadamente numa área que a gente trata de seguridade social. E aqui na seguridade social, pessoal, é super importante que vocês venham lembrar que ela é formada por um conjunto integrado, grava bem essa palavra, um conjunto integrado de ações de três tipos: da assistência social, previdência social e também da saúde. Vale ressaltar, pessoal, que essas três ações aqui, assistência social, previdência social e a saúde, elas têm um caráter integrado, ou seja, aqui a gente não tem subordinação entre essas três ações, ou seja, a gente tem aqui um conjunto integrado, elas conseguem conversar entre si sem ter essa vinculação aí de subordinação entre elas. O artigo 196 ele já vai trazer aqui o conceito ampliado da saúde e ele também traz, pessoal, um dos princípios do SUS, e um desses princípios a gente já vê aqui que é a universalidade, podemos dizer até que é um dos mais importantes, uma vez que a gente sabe que antes da Constituição Federal de 88, a saúde ela era restrita àquelas pessoas que tinham um trabalho formal. Então, a partir aqui da Constituição Federal de 88, a gente vai ter que a saúde ela é um direito de todos. O artigo 197 ele já vai trazer a parte da regulamentação, da fiscalização e também do controle da saúde em todo o território brasileiro. O artigo 198 ele vai trazer as diretrizes do SUS e também ele vai trazer ali a aplicação mínima de recursos que deve ser feito através da União, Estado e também dos municípios, e também vai trazer aqui a regulamentação sobre os ACS e também o ACE, o Agente Comunitário de Saúde e o Agente Comunitário de Endemias. O artigo 199, ele já vai versar sobre a participação da iniciativa privada no SUS, e também a gente vai ter aqui no artigo 200 a parte da competência do SUS. Agora que relembramos aqui os artigos que versam sobre a saúde na Constituição Federal, vamos iniciar aqui a resolução dos exercícios. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, pessoal: assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito da Constituição Federal do Brasil. Então a gente quer aqui o que? A afirmação correta. Vou até aqui sublinhar aqui a palavra para a gente procurar aqui o que está correto entre essas cinco alternativas. Na alternativa A, ele fala o seguinte: os artigos 194 a 200 diz respeito ao ordenamento constitucional da saúde. Exatamente, isso daqui foi o que a gente acabou de ver aqui, que eu falei para vocês, que entre o artigo 194 a 200 da Constituição Federal de 88, a gente vai ter ali os artigos que vão tratar da saúde. E ele fala mais aqui que a saúde, ela é o que? Ela é tratada isoladamente, vou gravar essa palavra aqui, ó, isoladamente, no título 8º da ordem social. E eu acabei de mostrar para vocês, pessoal, vou até colocar aqui para vocês, que a saúde, ela está de fato inserida dentro da Seguridade Social. Porém, pessoal, lembra, ela não está de forma o que? Isolada. Então aqui, ó, ela não é tratada de forma isoladamente. Do contrário, a gente tem aqui que a saúde ela vai ser tratada de forma integrada com quem? Com a assistência social, com a previdência social, e também aqui a gente vai ter a saúde, sendo que a saúde ela vai ser tratada nos artigos 196 a 200. Aqui o que a gente tem respeito ao SUS. Beleza? Então, letra A tá errada. Deixa eu só apagar aqui o que tem aqui.
Isso. A letra B, ele fala o seguinte: o capítulo 2 da Seguridade Social mantém a saúde vinculada à Previdência Social. Lembra, pessoal? A saúde, ela não está vinculada a quem? À Previdência Social. A gente tem a saúde vinculada a quem? A Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, a gente vai ter a saúde, a assistência social e a previdência social. Viu como é importante a gente... isso aqui é uma coisa bem simples. E daí a banca, o que ela fez? Ela mudou aqui, ó, Seguridade Social por Previdência Social. Isso daqui na hora da prova, a gente lendo rapidamente, algumas das vezes a gente até passa despercebido. Então aqui, pessoal, de fato, a saúde, ela está aqui dentro do capítulo 2, na parte da Seguridade Social. E lembrando que ela não é vinculada, que a gente vai ter uma ação integrada dessas três, que é a saúde, a assistência social e a previdência social, ok? Vamos lá para a letra C. Deixa eu apagar esse amarelo daqui. Na letra C, ele fala o seguinte: o estabelecimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado deu-se antes da Constituição Federal de 88 e reafirmou-se no artigo 196. De longe que a gente já vê que essa questão aqui ela tá errada, né, pessoal? A gente sabe que a saúde como um direito de todos, que aqui a gente vai ter a universalidade, né, da saúde, ela só foi conseguida aqui a partir da nossa Constituição Federal de 88. Antes da Constituição Federal de 88, a gente vê que a saúde, ela era direito de quem? Daqueles trabalhadores formais que tinham a carteira assinada. Então, antes da Constituição Federal, a saúde era direito de poucos. Após a Constituição Federal de 88, a gente tem a saúde como um direito de todos, beleza? Então, vamos ver aqui agora, letra D. O artigo 199, ele veda a participação da iniciativa privada nas ações de saúde. Essa questão também ela está errada, porque quando a gente fala de vedar, isso significa dizer que é proibido a participação da iniciativa privada nas ações de saúde. E se isso fosse verdade, a gente não tinha hospitais ou mesmo clínicas particulares. Então daí a gente já tira. A participação da iniciativa privada, ela é totalmente legal. Qualquer pessoa aí que tenha capacidade, né, que tenha título, ela pode trabalhar aí na área da saúde. Então, letra D tá errada. A iniciativa privada, ela é livre para participar aqui nas ações de saúde, beleza? E letra E, as diretrizes constitucionais da saúde estabelecidas no artigo 198 são descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Está corretíssima essa questão. Eu trouxe aqui até um esqueminha para vocês verem. Então, a gente tem aqui, são diretrizes do SUS, de acordo aqui com a Constituição Federal, artigo 198, a descentralização com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Além disso, nesse artigo 198, a gente também tem aqui o conceito do SUS, que é o quê? Um conjunto de ações e serviços que integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, aqui dentro do artigo 198, a gente tem as diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, que são 3: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e também a participação da comunidade. Corretíssimo, então aqui a gente tem como gabarito, vou até colocar aqui de uma outra cor, então, gabarito da questão número 1, letra E. Vamos lá para a questão número 2. A questão número 2, pessoal, fala o seguinte: antes da criação do Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, vou mudar aqui de novo para amarelo, ou seja, aqui o SUS, a saúde não era considerada um direito social. O SUS, ele foi institucionalizado no Brasil com aqui ele quer saber quando que foi, ou qual foi o instrumento que foi responsável pela institucionalização do SUS. E aqui a gente vai ter, na letra A, a Lei 8.080, e na letra B, a Lei 8.000
142. Pessoal, vale ressaltar que essas duas leis aqui, elas são consideradas como leis orgânicas da saúde e elas têm a função de regulamentar o SUS. Tá? Então, letra A e letra B, elas são regulamentadoras do Sistema Único de Saúde e não responsável pela institucionalização dele, beleza? Então, letra A e B tá errado. Lembrando que o SUS ele foi criado em quê? Na nossa Constituição Federal de 88. Então, essa questão aqui bem simples, vou até deixar aqui marcado para vocês, ó. A questão correta é a letra E. Letra A e letra B a gente já viu que está errada, porque a Lei 8080 e a Lei 8.142 de 1990, elas não foram responsáveis pela institucionalização do SUS, e sim são responsáveis aí por fazer a regulamentação desse sistema único. A letra C, pessoal, fala assim, declaração de alma ata. É importante a gente saber o que significa cada um desses daqui. Então, a declaração de alma ata, pessoal, ela foi super importante porque ela reafirmou a importância da atenção primária à saúde. Então, a partir aqui dessa declaração de alma ata, a gente vai ter uma intensificação nesse serviço realizado, então, aqui pela atenção primária à saúde. Na letra D, ele fala Constituição Federal de 67. Então, aqui, como eu já falei para vocês, tá errado, né? Na Constituição Federal de 67, a gente ainda tinha o INPS, logo depois ele foi substituído pelo INAMPS, e durante esse período, como eu falei para vocês, a gente tinha ali aquele período em que a saúde ela era restrita a algumas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que tinham um trabalho formal. Se você tinha um trabalho formal com a carteira assinada, você tinha direito à saúde. E só recapitulando aqui, pessoal, sobre a nossa Previdência Social, em 1923, a criação das CAPs a partir da Lei Eloy Chaves. Em 1933, a gente vai ter a substituição dessas caixas de aposentadorias e pensões, que são as CAPs, pelas IAPs, que daí a gente já vai ter aqui um modelo de tripartite, né? A gente vai ter um convênio entre o funcionário, a empresa e também o governo. Só para ressaltar aqui que durante as CAPs a gente tinha um sistema bipartite, que era feito esse convênio entre a empresa e o trabalhador. Aqui a diferença é que nas IAPs a gente vai ter uma abrangência maior dos trabalhadores e a gente vai ter aqui esse modelo tripartite a partir dessas IAPs. Em 1966, todos os IAPs eles foram agrupados em um único, que foi chamado como INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e esse Instituto Nacional ele foi posteriormente substituído pelo INAMPS em 1974, que é o Instituto Nacional de Medicina Previdenciária. Então aqui em 1974 a gente tem o surgimento do INAMPS. E após o INAMPS, a gente vai ter a criação do SUS, beleza? Então, fica aí essa dica para você. Questão número 3. Assinale a opção correta. Mais uma vez, então, aqui a gente vai procurar a opção correta. Na letra A, fala o seguinte. A Seguridade Social brasileira compreende um conjunto integrado de ações nas quais os poderes públicos e a sociedade garantem direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social. Pessoal, aqui tá boa parte dessa questão, ela tá correta. Então aqui, como a gente sabe, a Seguridade Social, ela compreende um conjunto de fato integrado de ações. Porém, pessoal, esse conjunto integrado de ações, ele é referente a quem? A saúde, a assistência social, porém a gente não tem aqui a educação, beleza? A educação aqui é o que tá errado. Então aqui a gente teria o que? A Previdência Social. Então a letra A tá errada justamente por conta disso. Na letra B ele fala o seguinte: a organização da Seguridade Social compreende ao poder público e à sociedade. A organização compreende a quem? Poder público, porém não é compreendido a sociedade, é apenas do poder público. Beleza? Aqui, como a gente pode observar, a Seguridade Social ela é formada por um conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da sociedade, como eu tinha mencionado para vocês aqui na letra A. Lembrando que ele vai ser formado pela saúde, assistência social e previdência social, e ela vai ser organizada por quem? Pelo poder público, apenas pelo poder público. Então aqui a letra B está errada porque ele disse que vai ser organizada tanto pelo poder público quanto
pela sociedade. E a sociedade, pessoal, ela vai ser um importante membro ali da formação e não. Na letra C fala o seguinte: o financiamento da Seguridade Social é de responsabilidade do poder público, não estando prevista a participação da sociedade de forma direta ou indireta. Aqui acabamos de ver isso daqui, pessoal, que tanto os poderes públicos quanto a sociedade, eles vão estar aqui inseridos aqui dentro de quê? Da Seguridade Social. Então aqui a letra C também está errada. E na letra D fala o seguinte: as ações que compõem a Seguridade Social destinam-se a assegurar direitos relativos à saúde, à assistência e também a quem? A Previdência Social, que foi o que a gente acabou de falar. Então aqui, resposta correta, letra D. Vou marcar até aqui um xizinho. Vamos lá para a questão número 4. Questão número 4 fala o seguinte: o Estado ele deve ser o único executor das ações de serviços de saúde. Então aqui na letra A a gente já vê logo de cara que está errado, pessoal. Quando fala aqui o Estado, pessoal, é o Estado brasileiro, tá? Deve ser o único executor das ações de serviços de saúde. E não. Além do Estado, a gente tem os cidadãos, a iniciativa privada e também as entidades beneficentes que elas podem executar sim as ações de serviço de saúde. Letra B. A saúde ela é um direito constitucional e deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e também de outros agravos. Vamos continuar aqui na letra C. As ações de serviço de saúde executadas pelo poder público garantem o acesso ao direito à saúde, não estando prevista a participação do setor privado. Aqui a gente já vê logo de cara que também está errado, porque aqui o setor privado ele também pode participar. Letra D. O acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde tem como condição prévia a inserção do usuário no mercado formal de trabalho. Erradíssimo, pessoal. Esse caso aqui de inserção do usuário no mercado formal de trabalho, isso aqui a gente tinha antes da institucionalização do SUS, ali durante o período ali do INAMPS, do INPS, CAPS. Nesse período, sim, a gente tinha que ter aqui a inserção do usuário no mercado formal de trabalho. Com o SUS, a gente viu que a saúde ela é um direito universal de todos. Então, a questão número D também está errada. Letra E. A saúde é uma política de Estado de caráter contributivo no âmbito da Seguridade Social. A saúde ela é uma política, pessoal, de Estado de caráter o quê? Universal no âmbito da Seguridade Social. Porém, a Previdência Social ela apresenta um caráter contributivo, pois somente quem contribui para o regime previdenciário pode usufruir dos benefícios e também dos serviços desse regime. Porém, a gente não pode confundir as coisas aqui, pessoal. Quando ele fala aqui da saúde, a saúde ela é o quê? Ela é universal. Então, ela não é de caráter o quê? Contributivo. Então, essa questão aqui, letra E, também está errada. Então, a gente vai ter aqui como gabarito aqui da nossa questão número 4, qual? Letra D. A saúde era um direito constitucional, deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos. Então, aqui, questão corretíssima aqui, letra B de bola. Eu quero aproveitar esse momento aqui com vocês, dar uma pausazinha no nosso estudo. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, aproveita esse momento, se inscreve, curta se você estiver gostando do vídeo e também não esquece de ativar o sininho, beleza? Agora que já deu o tempinho de vocês tomarem uma água e se inscrever aqui, vamos continuar o nosso vídeo. Questão número 5. Na Constituição Federal de 88, a garantia do direito à saúde pelo Estado. Vamos ver aqui. Tem que marcar a questão correta. Letra A. Está circunscrita ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde? Então aqui, pessoal, nessa questão, ela está errada porque ela não está circunscrita, ou seja, ela não está limitada apenas ao acesso universal e igualitário das ações de serviços de saúde, uma vez que são assegurados outros princípios também, como, por exemplo, a integralidade, a equidade, a descentralização e também a participação social. Então, aqui na letra A, está errada essa palavrazinha aqui, circunscrita, que significa basicamente que ela está limitada apenas a esse acesso universal
e igualitário. E não é só isso. Além disso, a gente também tem aí também a gente tem a descentralização. Lembrando que a descentralização ela é com direção única para cada esfera de governo, beleza? Então, letra A está errada. Vamos ver aqui a letra B, então, para ver se ela está correta. Na letra B fala o seguinte: demanda o desenvolvimento de políticas sociais e econômicas para reduzir o quê? O risco de doenças e de outros agravos. Então, aqui na letra B, a gente vai ter aqui o gabarito da nossa questão, então está corretíssima. Na Constituição Federal, a garantia do direito da saúde pelo Estado, ela demanda o desenvolvimento de políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doenças e de outros agravos. Então, aqui, como a gente pode ver, eu fiz até um recorte aqui para vocês, ó. No artigo 196, a gente tem garantido a saúde, né, como direito de todos e dever do Estado. Ela vai estar sendo garantido mediante o quê? Políticas sociais e econômicas que visa o quê, pessoal? A redução de riscos de doenças e também de outros agravos. Com que objetivo? Com o objetivo do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para quê? Para promoção, proteção e recuperação, que a gente conhece como PROPRORE, promoção, proteção e recuperação. Então, aqui, gabarito da questão número 5, letra B. Vamos só confirmar aqui o que tem aqui de errado nas outras alternativas. Na alternativa C, ele fala o seguinte: está limitada a prestação de serviços de ações de recuperação à saúde. E como a gente acabou de ver aqui, não está limitada apenas às ações de recuperação. A gente também tem ali as ações de promoção, proteção e também de recuperação à saúde. A letra D está focalizada no acesso dos excluídos sociais às ações e aos serviços de saúde. Não, pessoal, aqui ó, também está errado. A gente não visa apenas os excluídos, a gente tem a saúde como direito de todos. Qualquer pessoa que necessite do Sistema Único de Saúde, ela pode ir até uma OBS que ela vai ser atendida. E na letra E fala o seguinte: prioriza as ações preventivas em detrimento das curativas. E não, pessoal, a gente vai ter tanto as ações preventivas como também as ações curativas, ok? Então aqui é questão número 5, alternativa correta, a letra B. Bora lá para a questão número 6. Então vamos ver aqui então o que diz a questão número 6. Fala o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, a seção 2 trata da área da saúde, fala o seguinte: a saúde, ela é um dever do cidadão. Aqui a gente já viu já o erro já de cara, né? Então aqui eu vou até deixar marcado aqui para vocês. A saúde, pessoal, ela não é um dever do cidadão. Ela é o quê? Ela é um direito. Ela é dever de quem? A saúde, ela é dever do Estado e ela é um direito do cidadão, ok? Então, letra A, a gente já vê aqui o erro logo de cara. Então, de cara a gente já marca aqui como errada. Vamos ver aqui a letra B. A assistência é livre à iniciativa privada, podendo as instituições privadas participarem de forma irrestrita ao Sistema Único de Saúde. Aqui a gente também tem essa alternativa aqui como uma alternativa errada, né? A iniciativa privada ela pode participar do Sistema Único de Saúde, mas de que forma? De forma complementar, ok? Lembrando que a gente tem que dar preferência para quem? Para aquelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, letra B também está errada. Letra C. A saúde é um direito de todos e o Estado deve se responsabilizar apenas pela assistência médica, contribuindo para a diminuição da incidência de doença. Então aqui, pessoal, esse apenas, a partir daqui, onde eu estou grifando para vocês, está tudo errado. A saúde, de fato, ela é um direito de todos e é um dever de quem? Do Estado. E o Estado deve fazer isso mediante o quê? Mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e também de outros agravos, ok? Então aqui letra C está errada. Vamos ver então o que diz aqui a letra D. A D fala o seguinte: a saúde ela é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas e que visem o quê? A redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Corretíssima aqui, ó. Pode marcar um X bem grande. Resposta correta aqui da questão número 6, letra D de dado.
Vamos só ver aqui o que está escrito aqui na letra E, para a gente, né, já ficar ciente do que pode vir aí de pegadinha para a gente. Na letra E fala o seguinte: a saúde é um dever do Estado para com os cidadãos que contribuem com a Previdência. Aqui, pessoal, a gente já vê aqui que está errado, ó. Isso aqui está tudo errado. A gente sabe que a saúde ela é um dever do Estado e esse dever do Estado aqui é para com todos os cidadãos, independendo se eles prestam ou não contribuição com a Previdência Social. Lembrando que essa questão de Previdência Social, com que as pessoas que tinham acesso à saúde, apenas aquelas que contribuíam com a Previdência Social, isso é apenas ali antes da Constituição Federal de 88, ok? Então, antes da criação do SUS, a gente tinha esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui o que diz a questão número 7. O Sistema Único de Saúde implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e que, de acordo com a Constituição Federal, organizar-se-á por algumas diretrizes. A respeito, considere as afirmativas abaixo. Então vamos ver aqui o que essas afirmativas elas falam. Na afirmativa número 1 fala o seguinte: a descentralização é uma diretriz do SUS com direção única em cada esfera de governo. Perfeito, então aqui a gente já vê que a afirmativa número 1 ela está correta. A descentralização de fato ela é uma diretriz do SUS, e lembrando que essa descentralização ela é com direção única em cada esfera de governo. A afirmativa número 2 fala o seguinte: o SUS ele busca como diretriz um atendimento parcial com prioridade para as atividades assistencialistas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Totalmente errado aqui, pessoal. A gente vê que uma das diretrizes do SUS é o atendimento integral. Então aqui esse atendimento ele não é parcial, esse atendimento ele é totalmente integral, né? Então é ofertar o todo de acordo com a necessidade daquele indivíduo, né? Desse paciente. Então afirmativa número 2 aqui está errado. Afirmativa número 3 ele fala o seguinte: o SUS ele tem como uma das diretrizes a participação da comunidade. Perfeito, então a participação da comunidade de fato é uma diretriz do SUS. Então a gente vai ter aqui questões como questão correta, afirmativa número 1 e 2. Então gabarito aqui da questão 7, letra D de dado. Bora lá para a questão número 8. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a princípios organizativos e doutrinários, tais como, na letra A ele fala o seguinte: a universalidade do acesso aos serviços de saúde no que se refere à assistência médica especializada. Aqui, pessoal, a universalidade, ela é de fato um princípio do SUS, porém, pessoal, essa universalidade ela é no que se refere a qualquer tipo de assistência, né, que essa pessoa ela precise, não apenas assistência médica especializada. Então essa questão ela está errada por conta disso. Letra B fala o seguinte: a integralidade da assistência com prioridade para as atividades desenvolvidas pelas equipes de especialistas e de educação para a saúde. A letra B ela também está errada, pessoal, porque essa prioridade é para as atividades preventivas sem detrimentos para as ações assistenciais. E não aqui, como está escrito aqui, como prioridade para as atividades desenvolvidas pelas equipes especialistas de educação. Não tem nada a ver isso daqui. Na letra C ele fala o quê? Equidade. Equidade, pessoal, ela de fato ela é um princípio do SUS. Mas vamos ver aqui se a gente não tem uma outra resposta que esteja mais completa. Vamos ver aqui o que diz aqui na letra D. Descentralização político-administrativa com direção única do governo federal. Direção única do governo federal e participação dos municípios na prestação de serviço de assistência médica à saúde da população. Então aqui a gente vê que está errado. A descentralização ela é única em cada esfera de governo, né? Então aqui a gente vai ter a participação de todos os entes federativos na prestação de serviço de saúde para a população e não apenas aqui essa direção única do governo federal. Então, como gabarito aqui da questão número 8, a gente tem aqui a letra C.
equidade. Lembrando que equidade, pessoal, a gente sempre tem que lembrar que equidade é ofertar de acordo com a necessidade, né, desse indivíduo. Ou seja, a gente vai ofertar mais para quem precisa de mais e a gente oferta menos para quem precisa menos, ok? A gente vai ofertar de acordo com essa necessidade desse indivíduo. A questão número 9, ela fala o seguinte: quanto à Seguridade Social, assinale a alternativa correta. Letra A. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial dos mais pobres. Totalmente errado, né, pessoal? Aqui o acesso à saúde é de todos, beleza? Não tem essa questão de preferencialmente dos mais pobres ou dos mais ricos. O acesso é igualitário. Letra B. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada. Não, né, pessoal? É uma rede o quê? Descentralizada. A gente tinha ali essa questão de centralização na época do INAMPS. No SUS não, aqui a gente vai ter uma rede o quê? Descentralizada. Letra B está errada. C. A União aplicará anualmente em ações de serviços públicos de saúde o valor não inferior a 15% da receita líquida do respectivo exercício financeiro. Então, a gente tem aqui como gabarito a questão número 9, a letra C, que fala aqui que a União ela deverá aplicar anualmente em ações de serviços públicos de saúde um valor não inferior a 15% da receita da corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Então, aqui está corretíssimo, 15%. A letra D fala o seguinte: as ações de serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade. E aqui a gente já sabe, a participação da comunidade ela é um direito ali garantido pela nossa Constituição. Então, ela é uma das diretrizes do SUS. Então, aqui, letra D também está errada. A letra C fala o seguinte: a assistência à saúde é exclusiva do poder público. E a gente sabe que a assistência à saúde ela pode tanto ser ofertada pelo poder público como também pelo setor privado. Então, aqui, a alternativa, a letra E, também está errada. Então, a gente vai ter aqui questão número 9, o nosso gabarito é a letra C. Aqui, pessoal, eu trouxe só um esqueminha para a gente deixar isso bem claro. Lá no nosso artigo 198, ele fala o seguinte: o SUS ele deve ser financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios, além de outras fontes. Então, aqui, pessoal, a gente tem como sendo fontes de financiamento do SUS os recursos da Seguridade Social, da União, estados, do Distrito Federal, dos municípios e também de outras fontes. E como que isso é regulamentado? A gente tem aqui que a União ela deve aplicar uma quantia não inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Isso é bem importante vocês anotarem no caderno de vocês aí. Já o Estado, ele deve contribuir com 12% dessa receita líquida, né, de sua competência. Os municípios devem contribuir com 15% e o Distrito Federal pode contribuir com 12% ou 15% das receitas de competência estadual e municipal, respectivamente. Beleza? Agora então vamos aqui para a questão número 10. A Constituição Federal de 88 define em seu artigo 199 que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Com base na Constituição, analise as afirmações expostas nas alternativas abaixo e analise a que estiver incorreta no que concerne o referido artigo. Então, aqui ele quer saber o que? A alternativa incorreta. Então, sempre que tiver solicitando a alternativa incorreta, pessoal, eu aconselho vocês a já grifarem essa palavra para vocês lembrarem que vocês estão procurando o quê? Uma alternativa errada. Principalmente durante as provas, principalmente as últimas questões, como a gente já está um pouco cansado, a gente acaba que passa despercebido. Então, grifa a palavra incorreta para vocês saberem que a gente está procurando a alternativa errada. Então, vamos ver aqui o que diz aqui na letra A. Na letra A fala o seguinte: as instituições privadas poderão participar de forma complementar
do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desses, mediante contrato direto do poder público ou mesmo através de que? Convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Exatamente. Então, isso aqui está corretíssimo. Fizeram um recorte aqui desse artigo aqui da lei. A letra B fala o seguinte: a lei disporá sobre condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa, tratamento, bem como a coleta e processamento de transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Corretíssimo. Letra B também está correta. Letra C. É vedada, ou seja, proibida, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Corretíssima também. Letra C também está correta. Vamos ver as outras. Letra D. É vedada, ou seja, proibida, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo os casos previstos em lei. Também está totalmente correta. Então, aqui, por eliminação, a gente vai ter aqui como nosso gabarito da questão número 10, a letra E. Mas vamos ver o que está errado aqui nessa letra E. A lei disporá sobre a distribuição dos recursos oriundos de impostos e arrecadações da União para o desenvolvimento de planos de saúde privados, sendo permitido apenas um percentual não superior a 1,2% da arrecadação de impostos para tal fim. Então, aqui a gente observa que o gabarito da nossa questão número 10 é a letra E, uma vez que a União ela não pode financiar a iniciativa privada. Então, aqui a gente já vê logo de cara que está errada essa alternativa, essa letra E. Então, aqui, como a gente estava procurando a alternativa incorreta, então essa daqui é o nosso gabarito da questão número 10, beleza? Então, com isso, nós chegamos aqui ao final da nossa primeira aula aqui, que tratou sobre o SUS na Constituição Federal. Se você gostou dessa aula, já vou te pedir aí que você curta essa aula, que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e também não se esquece de ativar o sininho para você receber sempre notificações das próximas aulas que nós iremos publicar aqui no nosso canal, beleza? Então, até a próxima!